Oi, gente, tudo bom? Hoje eu vim contar pra vocês um pouco sobre o livro O Sonho de Mendeleev. Bom, para começar, o meu nome é Catarina, eu sou estudante da Universidade Federal de Pelotas. Bom, o livro, para explicar realmente o livro, o título, pelo menos, do livro O Sonho de Mendeleev, eu vou ter que, assim, ó, voltar muitos anos atrás para vocês entenderem o que é o sonho de Mendeleev. Bom, assim, ó, há muitos anos atrás, 2.500 anos atrás aproximadamente, alguns filósofos se questionavam sobre do que o mundo era formado, que era basicamente o mundo era formado. E um desses filósofos em Mileto, na Grécia, se questionou e ele quis, por exemplo, dizer que o mundo, ele disse que o mundo era formado de água, somente por água. E esse filósofo era Tales de Mileto. Porém, alguns filósofos, tempos depois, não acreditavam que o mundo era somente formado por água. Heráclito, que era um filósofo também, e Anaximenes, eles acreditavam coisas diferentes. Eles acreditavam que o mundo era formado por terra e por ar. Mas também não era bem assim. Um quarto filósofo chamado Empédocles, ele acreditava que o mundo era formado por quatro elementos básicos. E esses quatro elementos eram ar, terra, fogo e água. E então, a descoberta de onde saiu os quatro elementos básicos do mundo. Bom, coisa que a gente veio descobrir agora. Tá. Mas então, passados anos, apareceu a prática da alquimia. Que é alquimia? Eram alguns matemáticos e alguns químicos que tinham alguns objetivos. Objetivos que seriam a busca pela imortalidade e a busca do ouro. Bom, eles não eram bem químicos, eles eram praticantes só. Uma coisa que vale, tipo assim, ó, super relatar, é que os primeiros químicos foram mulheres. Gente, mulheres, sim, mulheres. Elas eram perfumistas na Babilônia. Isso é muito interessante. Tá, mas voltando. O... Bom, aí os principais alquimistas, como eles buscavam a imortalidade, outro, um dos objetivos era a busca por ouro. Eles acreditavam que todos os metais inferiores que na época existiam, como o cobre, o estanho, o mercúrio, o ferro e por aí vai, eles acreditavam que todos esses metais poderiam ser transformados, não juntos, mas na mistura eles poderiam ser transformados em ouro, coisa que obviamente não acontecia. Uma das experiências assim, ó, que mais curiosa é a casca de ovo. Se tá no livro, é a casca de ovo. Eles juntavam as cascas de ovos, misturavam com gema e deixavam ferver. Porque como a gema é amarela, eles deixavam ferver por 42 dias. Aí depois tiravam, faziam coisas inúteis, coisas que realmente não resultariam em ouro. Bom, outra experiência que eles fizeram, claro, resultou em algo bom, foi a descoberta do fósforo. Eles juntaram urina, muita urina, 50 e poucos litros de urina, e ferveram. Aí, tipo, gerou um líquido preto e eles misturaram com areia. Foi daí que eles descobriram o elemento fósforo. Passou muito tempo, passou 2.000 anos aproximadamente, mais ou menos, mil e poucos anos, 2.000, tentando a descoberta do ouro, a busca pela imortalidade, coisas que, tipo, não aconteceu, porque todo mundo sabe que a gente não é imortal. E o ouro também é uma coisa que, assim, não é tão fácil de descobrir, né? Até porque, se fosse fácil, todos nós seríamos ricos, coisa que não acontece. Mas tá. Então, passou muitos anos. E na chegada do século, aproximadamente, século XV, mais não é século XV, século XVIII, mais alguns elementos foram encontrados. Alguns até metais, como o arsênio, o cobalto, a platina.
elementos assim foram descobertos. Muito tempo depois, aí passando o tempo, outros metais como o manganês, o terbúlio, tem o tungstênio e o crômio também foram descobertos. Entre os não metais, coisas assim, ó, que a gente gosta muito, é o nitrogênio, o cloro e o oxigênio e o hidrogênio foram descobertos também. Nisso, chegado em 1800 e alguma coisa, já nasceu, né? Foi criado, não, nasceu o então Dmitry Mendeleev. Então, ele era filho de um cara chamado Ivan alguma coisa, que eu não sei pronunciar, Mendeleev. Ele era filho, ele era o caçula de 17 ou 14 filhos, coisa que ninguém sabe ao certo. Após seu nascimento, o pai do Mendeleev, ele acabou falecendo. Ele era cego também. E ele deixou a mãe de Mendeleev criar suas crias. Então ela sozinha ela teve que se virar. E coisa que não foi fácil. Porém, Mendeleev tinha uma mente tipo extremamente brilhante, só que ele era muito radical. Tudo tinha que ser como ele queria. Se não fosse, já não rolava. Então ela tentou botar ele, porque ele tinha uma paixão incrível pela ciência. A mãe dele tinha uma fábrica de vidros, coisa que ele herdou do pai dela. Porque o pai dela era, tipo, ele tinha nome e tal, coisa que, tipo, ele tinha muito acesso ao comércio, coisa que, no caso, o próprio pai do Mendeleev não tinha, porque como ele faleceu, a mãe dele ficou sozinha. A mãe do Mendeleev ficou sozinha. Bom, sem, tipo, ter muitas economias para investir na vida de Mendeleev, ela viu que ele tinha realmente interesse. Porém, ele morava na Sibéria e ninguém aceitava na época estudantes de lá, porque não tinha toda a burocracia que existe, como existe muitas vezes hoje em dia. Então, ela tentou com inúmeras universidades para colocar ele, só que ninguém aceitava. Foi então que numa das últimas tentativas, porque ela andou muito tempo, ela andou mais de 2.500 quilômetros para colocar ele numa universidade. E ela não conseguiu. Quando ela, tipo, pensou em terminar, ela conseguiu andar mais 600 quilômetros. Foi onde ela encontrou um antigo amigo do Mendeleev, do pai de Mendeleev. Então ela conversou com ele e ela pediu para que ele pudesse entrar nessa escola. Ele entrou, só que teve muitas desavenças entre eles e os outros, tipo, estudantes. Ele também nesse lugar onde ele entrou. E então, só que teve alguns poréns na vida dele, que não, tipo, não foi fácil. Após ele entrar nessa universidade, um ano depois, a mãe dele acabou falecendo. Mas, sem passar mais um tempo, a irmã dele também faleceu. E então, ele descobriu que ele tinha uma doença chamada tuberculose. Porém, ele não desistiu. E ele ficou nos hospitais, né? Nesses institutos, se tratando para que ele pudesse se recuperar. Só que, tipo, ele se tratava alguns horários, ele tomava medicação e tudo mais, e nos outros horários ele ia pro laboratório, para esses laboratórios, para tentar seguir a descoberta de mais alguns elementos, porque na época só existia 60. E aí, nessa tentativa, assim, de descobrir, ele acabou meio que se curando e saiu. Depois de ele passar por diversas universidades e tudo mais, ele saiu da universidade onde ele estava e ele acabou se tornando diretor. Não sei se é diretor hoje. Ele acabou se tornando diretor do Instituto de Pesas e Medidas, onde ele pesquisou sobre a mistura de água
e álcool. Por que que o álcool se solidificava? Solidificava não, se diluía com água. Se misturava, no caso, né? Tá. Bom, para encontrar a fabricação perfeita para vodka, gente. Vodka, nossa. Muito obrigada, Mendeleev. Tá. Mas ele também estudou a natureza e a origem do petróleo. Coisa que, né? Na época, haviam 63 elementos. E ele queria, de alguma maneira, um famoso Newland, acho que é. Newland, ele já também já tinha, assim como algum outro químico, já tinha tentado organizar a famosa tabela periódica, porém não tinha conseguido. Quem conseguiu, no caso, foi Mendeleev. Ele, após sair desse instituto, ele... Bom, foi então que Mendeleev ele decidiu descobrir como poderia fazer a organização dos elementos que na época já existiam. Foi então que ele amava jogar paciência. Então ele pegou e escreveu o nome dos 63 elementos que já existiam em cartas. Só que tipo, ele já não aguentava mais tentar descobrir. Isso ele passava assim, ó, 3 dias, mais de 3 dias tentando descobrir, sem dormir, tentando descobrir uma forma. Ele embarulhava as cartas sobre a mesa, mas ele não chegava a uma conclusão. Foi então que num sonho, o famoso sonho de Mendeleev, ele descobriu que assim, ó, os elementos poderiam ser agrupados, organizados por família e grupos. Ele viu que a tabela, como os elementos poderiam ser agrupados exatamente de uma maneira. Foi então que ele acordou e ele decidiu ir colocando exatamente como ele viu no sonho dele. Então ele colocou os elementos conforme eram. Foi então, depois do sonho, que ele descobriu que os elementos eles eram agrupados exatamente conforme a massa atômica. Só que, porém, alguns espaços na tabela periódica ficaram vazios. E isso foi onde ele recebeu o maior reconhecimento. Foi porque anos depois, alguns químicos descobriram os elementos, só que ele já tinha descoberto algumas características, porque a tabela ficou com alguns espaçamentos. E ele já tinha descoberto que os elementos iam ter tal massa, porque ele já tinha mais ou menos uma noção disso. Então, foi onde ele foi realmente reconhecido. Alguns anos depois também, um elemento foi descoberto, e como o elemento 101 foi descoberto, e como já sabiam dele, como ele tinha descoberto a tabela e como ela tinha sido agrupada, o nome do elemento se chama Mendeleev. Então, gente, essa é a história da tabela periódica. E só para terminar, Mendeleev morreu em 1907 em São Petersburgo. Eu acho que por isso é só nos encontramos daqui uns dias em um livro, Os Botões de Napoleão.